Bom dia, Betel, graça e paz em nome de Jesus, amém? Que alegria nos encontrarmos mais uma vez para adorar ao nosso Senhor e Salvador. Espero que a tua semana tenha sido uma semana de paz, uma semana abençoada por Deus, e que esta nova semana que inicia-se hoje possa ser também uma semana de grandes colheitas, de grandes bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Estamos falando uma série de mensagens chamada Posicione-se. E hoje nós vamos dar agora uma nova direção e vamos para uma nova fase dessa série chamada Posicione-se. Nessa nova fase dessa série, nós iremos abordar as 7 igrejas do Apocalipse. Nessa nova fase, nós estaremos observando as 7 igrejas do Apocalipse e vamos aprender lições importantes sobre essas igrejas para nós, igreja do século 21, e como nós devemos nos posicionar em Cristo. Eu não tenho dúvidas de que somos a última geração que antecede a volta de Jesus. Alguém tem essa certeza também no coração aqui? Que nós fazemos parte da geração que vai receber Jesus aqui? Eu tenho essa convicção, meu irmão. Mesmo porque a palavra de Deus diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar agora, não é? Então nós somos a última geração que está prestes a receber a vinda do nosso Salvador. A questão é, você está preparada? Você está preparado para receber a vinda do Salvador? A outra pergunta que eu quero trazer a você é, junto com você, indo para a glória, quem você gostaria que fosse com você? Já tem o nome dessa pessoa aí no coração? Eu ia perguntar, quem que você gostaria que ficasse, né? Mas não vou perguntar não, né? Eu quero que fique alguns, né? Mas eu quero que ninguém quer que fique ninguém, não é? Você já tem as pessoas que você deseja, que esteja com você na glória, que vá contigo, está ali ao lado do nosso Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos hoje tomar uma decisão de agradar o nosso Deus. Os dias eles são maus, e os dias maus eles vão trazer uma série de implicações para você perder, esmorecer a sua fé. E se você não estiver posicionado em Cristo, você será tentada a abrir mão dos seus valores, para justamente buscar o conforto, e na busca desse conforto, você poderá apostatar-se da sua fé. E isso é algo muito sério, e biblicamente, nós estamos vendo que pessoas, ou melhor, ao longo da história, vemos pessoas que apostataram-se da fé. Não estamos falando que Deus vai deixar de dar a você a salvação. As pessoas, por não se posicionarem, estão deixando a fé. Precisamos mais do que nunca estarmos firmes, convictos naquele que nos chamou. Então, nos próximos domingos estaremos falando sobre essas igrejas. E para estudar essas igrejas, nós estamos olhando uma literatura que é chamada literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura que traz consigo interpretações. E para compreender o livro de Apocalipse, nós precisamos conhecer outros livros da Bíblia, como Daniel, Zacarias. Nós precisamos observar livros proféticos, salmos, que vão falar a respeito do fim dos tempos. E quando falamos sobre literatura apocalíptica, nós também temos outros textos, como por exemplo, o Apocalipse, ou a visão do fim, a revelação do fim, principalmente sobre a perspectiva da escatologia
E essa palavra escatologia, ela vem do grego eschaton, que é final, fim dos tempos, aonde quando estudamos sobre esse tipo de assunto, nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 24, Jesus falando sobre o fim dos tempos. Encontramos em Lucas, encontramos Paulo falando a respeito também de como seria os sinais do fim dos tempos. Então há um conjunto de literatura apocalíptica dentro da nossa Bíblia. Mas o livro de Apocalipse, especificamente, ele vai trazer uma visão do fim dos tempos. E quando pegamos o livro de Apocalipse, nós temos aqui algumas linhas interpretativas, e principalmente quando o assunto é a carta às 7 igrejas, ou toda a literatura. Existem 4 linhas de interpretação do livro de Apocalipse. A primeira linha, e essa parte aqui é uma introdução que eu preciso que você preste atenção, para você compreender o que nós iremos analisar no texto que iremos conversar hoje, tá bom? Então preste atenção nessa introdução, um pouquinho longa, mas ela é fundamental para você compreender essa literatura e os livros que nós iremos estudar. A primeira linha interpretativa de Apocalipse é chamada de historicista. Qual é a defesa dos historicistas? Que as 7 cartas descrevem 7 períodos sucessivos da história da igreja, desde o século I até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, vai desenvolver ao longo de toda a história o que nós leremos em cada carta a igrejas que aqui serão mencionadas. A segunda linha interpretativa chama-se preterista. Preterista, professores de português, pretérito, passado, é o quê? Passado. É quando as cartas trataram apenas as questões do primeiro século, quando João viveu, quando a igreja estava inserida. A terceira linha é a futurista ou dispensacionalista, que interpreta aqui a carta às igrejas de Apocalipse como fases da igreja ao longo do que vai acontecer no futuro. E a quarta interpretação é a idealista ou atemporal, que se enquadra ao longo da história, que não está totalmente fixa. Dependendo, obviamente, da leitura que você faz desse texto sobre essa forma de interpretar o livro de Apocalipse, você pode entender que tudo isso já se cumpriu e que apenas nós estamos lendo um relato histórico e que nós não temos que nos preocupar com nada. Se a tua linha é uma linha já mais futurista, isso vai acontecer. Se você interpreta que o texto que nós estamos lendo é algo que vem se desenvolvendo ao longo da história, você vai ver sinais da igreja de Éfeso, Laodiceia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, presente em vários momentos da história. Assim, nós temos esses pontos. A bem da verdade que eu quero destacar para você é que o livro de Apocalipse, ele foi escrito por um dos apóstolos de Jesus, chamado João. João, ao escrever esse livro, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, para levar uma mensagem de esperança, de conforto, uma mensagem pastoral para a igreja da época, mas que também, ao mesmo tempo, traga para nós, igreja do século 21 e a igreja de todos os tempos, a esperança de que Deus está governando a história. Então, acima de tudo, o livro de Apocalipse é uma carta pastoral de esperança. Algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Alguém aqui tem medo de ler o livro do Apocalipse? Tem gente que não tem aqui, mas eu já atendi pessoas, pastor, eu tenho medo de ler o livro do Apocalipse. Mas assistiu toda a série Sexta-feira 13. Tem medo do Apocalipse, mas vê filmes de terror, né? Invocação do mal e tantas outras coisas aí. Tome cuidado com essas coisas, gente. Você pode estar abrindo portas de ilegalidade na tua casa. Bom, para entender um pouco mais a literatura apocalíptica, nós precisamos entender aqui como uma carta. Vamos entendê-la como uma carta. Então, primeira coisa na carta é quem é o autor, o remetente.
Apocalipse capítulo 1, e eu peço que você abra sua Bíblia já no livro de Apocalipse. Nós vamos ver alguns textos, e o texto que nós iremos estudar vai ser o capítulo 2, a carta à igreja, ou melhor, ao anjo da igreja de Éfeso. O capítulo 1, versículo 1 já deixa claro quem é o remetente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testifica em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então nós sabemos que aqui o autor é o nosso Senhor Jesus Cristo, que orientou o apóstolo João a escrever essa carta. Essa carta, ela foi escrita e direcionada não apenas a quem quiser ler, mas especificamente à igreja. O verso 11 do capítulo 1 diz: escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o livro de Apocalipse ele foi direcionado para essas igrejas. O versículo 19 e 20 do capítulo 1 vai especificar justamente mais ainda quem são esses pelo qual o nosso Deus procura comunicar-se. Verso 19 e 20 diz novamente: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de vir depois dessas. Então João recebe aqui a orientação de escrever o que ele está vendo para aquele tempo e para tempos que ainda virão. Foi a mesma coisa que aconteceu em relação a Daniel, que recebeu revelação para aquele período e também revelação para coisas e mistérios que ainda vão estar se desdobrando ao longo da história. Para quem essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita às 7 igrejas, mas elas foram direcionadas ao anjo de cada igreja e não para a igreja. Esse é um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido aos nossos olhos, achando que a carta foi direcionada para a igreja comunidade. Não. Se você observar atentamente, as 7 cartas foram escritas ao anjo. Você pode observar essa verdade no capítulo 2, quando diz: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Laodiceia. O que isso significa? Que essa carta foi direcionada a alguém, ao anjo da igreja, e não a igreja como uma comunidade para todos, embora todos naquela comunidade fossem ouvir aquilo que o anjo da igreja recebeu como orientação divina. Para nós analisarmos o que significa esse anjo, nós também precisamos entender o contexto e o que são essas igrejas. Para ampliar os nossos horizontes, em geral, algumas pessoas acham que quando a carta é escrita ao anjo da igreja em Éfeso, significa que havia apenas uma igreja em Éfeso. E aquela igreja em Éfeso, ou em Tiatira, ou em qualquer outro local, era uma comunidade de 20 a 30 pessoas. Não. Para vocês entenderem, era como se o nosso Deus estivesse escrevendo uma carta ao anjo da igreja da cidade de São Paulo. A cidade de Éfeso, ela tinha inúmeras casas que eram igrejas. E haviam várias igrejas na cidade de Éfeso. Mas havia uma liderança responsável. De modo que a cidade de Éfeso, uma grande cidade, tinha centenas, milhares de crentes em Jesus espalhados por toda a cidade. Não era apenas uma igreja local com 20, 30, 50, 100 pessoas. Era direcionado ao anjo, a pessoa
que tinha ali uma responsabilidade sobre toda aquela cidade, que coordenava as demais cidades, ou melhor, coordenava as igrejas que estavam espalhadas por toda a cidade. Isso é importante nós termos a visão, porque às vezes nós achamos que a carta é para uma igreja pequena numa casa. Não, as igrejas se reuniam em casas, mas a igreja de Jesus, ela espalhava-se de uma forma muito ampla por toda a cidade, por vários bairros da cidade de Éfeso e assim por diante. Essas 7 igrejas, elas estão localizadas hoje no espaço que nós conhecemos como a região da Turquia, a Ásia Menor, que era um ponto muito importante de comércio, riquezas, como até hoje ainda é justamente aquela região da Turquia. Agora vamos observar quem é o anjo, quem é esse dito anjo que aparece aqui a menção na carta. A palavra anjo, do grego angelos, também pode ser traduzida por mensageiro. Essa palavra, ela aparece inúmeras vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E essa figura celestial, ela exerce um papel muito importante dentro dos planos da criação divina. De maneira que os anjos, eles são agentes ministradores de Deus para conduzir, para orientar, para defender os filhos de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer justamente isso em tom de pergunta. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, na figura celestial, são esses seres. O autor aos Hebreus vai dizer que pessoas sem ter o conhecimento hospedaram anjos na sua casa. Abraão teve a visão dos anjos do Senhor lá no Carvalho de Manrê. Nós vemos a presença angelical misturando-se inúmeras vezes com os seres humanos. Anjos existem. Anjos são reais. O anjo foi até Maria. O anjo Miguel, ou foi o arcanjo Miguel, se revelou também ao povo de Deus. Mas essa figura e esse nome anjo também é adotado para pessoas humanas, como foi o caso de João o Batista, que é chamado de mensageiro de Deus, e no original a palavra é angelos. Então nós temos essas figuras que acabam sendo aqui usadas como mensageiros, um porta-voz, aquele que tem uma missão direcionada diante de Deus. E ao estudar essa expressão ao anjo da igreja, e Deus ele vai deixar claro quem são esses anjos. O versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse vai dizer: o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Existem alguns entendimentos sobre quem são esses anjos. O primeiro entendimento é o anjo guardião celestial de uma igreja. Esse é um entendimento que vem com um dos pais da igreja, mais conhecido como Orígenes. Orígenes defendia que uma igreja, ela tinha um anjo que era um guardião. Assim como Miguel, o arcanjo Miguel, ele era o guardião de Israel. Então, nessa figura, nós temos aqui um anjo protetor. Porém, essa visão, ela é praticamente descartada, porque os anjos que se posicionaram em Cristo não podem pecar, não podem se arrepender. Logo, a carta que é direcionada ao anjo, que fala arrependa-se, não faz sentido. Então, embora tenha uma linha que queira defender que é um anjo da guarda, essa linha já é descartada. A segunda maneira de interpretar quem são esses anjos é o bispo, o pastor, o líder humano local daquela igreja. É o responsável pastoral
identificável na congregação. Essa é a posição mais aceita pelos reformadores e pela maioria dos comentaristas protestantes ao longo da história. Que o pastor, ou aquela figura do bispo, ou presbítero, que são termos intercambiáveis que nós encontramos no Novo Testamento, mas com funções específicas também, ele é o responsável pela igreja. Logo, a carta foi dirigida ao pastor, ao líder responsável daquela igreja em Éfeso. E essa é a posição mais aceita e mais plausível quando nós estudamos esse texto. A terceira posição é o mensageiro que recebeu a carta. O que seria isso? Quando João escreveu as cartas, ele escreveu às 7 igrejas. Então a carta foi dirigida à igreja, ao anjo da igreja de Éfeso. E o que foi escrito ao anjo da igreja de Éfeso é algo para aquele anjo, que o anjo da igreja de Laodiceia não tem nada a ver saber a carta do outro. É como se você lesse a mensagem de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. Então é uma posição que tenta defender que o mensageiro aqui é o que está entregando, é o carteiro. Essa é uma posição que é pouco aceita. E a última, que é um símbolo coletivo, personificado da igreja, aonde não há um anjo, uma pessoa, mas é um símbolo, uma posição que tem poucos adeptos, mas também acaba tendo essa interpretação. A bem da verdade, e o que eu creio como posição, é que Deus está dirigindo essa carta ao líder responsável da igreja. E isso vai ficar evidente à medida que nós estudamos esse texto. E eu me uno a outros reformadores, comentaristas que também seguem essa mesma linha. Então Deus, ele coloca alguém responsável para liderar o rebanho dele em um local, e ele vai dirigir a sua palavra àquela pessoa, para que essa pessoa se posicione para que aquela igreja não venha a ser removida diante de Deus. E é muito sério o que nós temos agora para abordar a partir de então. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, fala principalmente dessa figura da liderança. E essa figura da liderança é algo que nós precisamos compreender, para não termos um olhar equivocado do papel. E aqui eu não estou defendendo a ideia do Fernando, entendam isso. É quem está à frente. Isso independe do Fernando, independe de quem vier a ser o líder dessa igreja ou de outra igreja. Isso está relacionado à posição pela qual Deus colocou aquela liderança. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, no final do capítulo ali 13, ele vai trazer uma série de conselhos rápidos e dirigidos. Um deles foi: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Eu sei que numa geração de abusos, quando lemos um texto como esse, ele agride a muitos que aqui já foram feridos por lideranças espirituais. Agride pessoas que foram abusadas de uma liderança que na verdade deixou de ser uma liderança servidora, uma liderança de Cristo, para ser uma liderança opressora. E numa sociedade onde os termos misóginos, machista e outros termos tomam cada vez mais popularidade, e aonde o empoderamento ele acaba sendo cada vez mais algo defendido pelas pessoas, olhar isso e pensar numa igreja
é quase que inaceitável. Porém, eu quero fazer um destaque nesse texto aqui de Hebreus 13, 17, para uma palavra, que é a palavra cuidar. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. A palavra grega aqui, para essa expressão cuidado, é o grego agripinousi. Essa palavra descreve vigília ativa e deliberada. É mais do que simplesmente permanecer fisicamente acordado. É uma atenção disciplinada de mente, coração e vontade aos propósitos de Deus. Seus 4 usos no Novo Testamento descrevem áreas distintas, porém relacionadas à vigilância, que é a prontidão pessoal do retorno de Cristo, a oração perseverante, guerra espiritual e cuidado pastoral. Assim, nós vemos que Deus, ao dirigir a sua carta ao anjo da igreja, Ele está escrevendo a uma pessoa que vai prestar contas da igreja, do rebanho dele. E essa é uma palavra para alguns que não tenha essa responsabilidade de prestar contas do rebanho, tranquila. Mas para quem tem que prestar contas do rebanho, essa é uma palavra assustadora. Porque eu não tenho que prestar contas apenas da minha vida, da minha família, mas eu tenho que prestar contas desse rebanho, da vida de todos vocês. E esse é um peso pastoral que Deus atribuiu a alguns homens e não a todos. E isso é um peso de prestar contas, que se não estiver muito claro na vida do líder da igreja, ele não vai cuidar do rebanho de Cristo como deve ser cuidado do rebanho de Cristo. Eu inúmeras vezes já disse e repito com amor: eu não tenho ovelhas, vocês pertencem a Cristo. Eu presto contas da vida, do ensino, daquilo que eu faço a Cristo por vocês. E não apenas eu, Fernando, mas outros pastores que também têm essa responsabilidade. Então, diante de Deus não é a diretoria, diante de Deus não é um staff, há alguém que responde diante de Deus. Quando a empresa que você trabalha toma uma direção errada, quem é a culpa? Do dono. De quem é a culpa dos problemas do Brasil? Não é do presidente? Há alguém que é responsabilizado. E quando nós estudamos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus colocou pessoas, e que diante da decisão daquelas pessoas, o povo padeceu, ou floresceu e prosperou. Exemplo, o sacerdote Eli, ele honrou mais os filhos do que a Deus. Qual foi a consequência? Deus pesou a mão só sobre Eli? Pesou a mão sobre Eli, mas sobre toda a nação de Israel. Quando Davi pecou, não apenas com Batseba, mas quando Davi fez o recenseamento, lembra daquela questão do recenseamento? Lembra lá do recenseamento? Satanás fez ali uma arapuca, Davi caiu, ele fez um recenseamento. Deus colocou para ele: escolha aqui. Deus deu opção ainda, né? Escolha as 3 opções que você quer: fugir dos inimigos, cair nas mãos, praga ou castigo. E aí Davi falou: melhor é cair nas mãos do Deus vivo, que Deus tem misericórdia, do que nas mãos dos meus inimigos. Lembram dessa passagem? Está lá em Crônicas. E aí o que aconteceu? Naquele dia o anjo da morte passou, matou acho que 70 e poucas mil pessoas. Davi, ele fala: Deus, fui eu que pequei, não é o meu povo. Mas Deus, por causa do pecado de quem? Davi, pesou a mão do povo.
os reis de Israel, a história da igreja não foi diferente. Por isso, irmãos, há um peso espiritual, e no mundo em que nós vivemos, de muitos líderes e muitas questões que estão surgindo, nós precisamos tomar cuidado. E aí vamos para o que é chamado modelos de governo eclesiásticos. Existem modelos eclesiásticos em que um deles, eu vou citar, ou melhor, a maioria deles, é o monárquico episcopal. Existe o modelo monárquico episcopal, que é adotado pela Igreja Católica Romana, que tem ali a figura do Papa. Ele é infalível, ele é o vigário de Cristo, ele falou, está falado. Nós temos outro modelo, que é o episcopal, que é formado por bispos, adotado por igrejas como a anglicana, luterana, metodista. Nós temos também o modelo patriarcal, ou sinodal ortodoxo, pela Igreja Católica Ortodoxa. Nós temos o modelo sinodal presbiteriano, os presbiterianos. Nós temos o modelo congregacional, que nós batistas adotamos, os menonitas e os congregacionais. E também nós temos o modelo apostólico carismático, adotado por igrejas pentecostais e neopentecostais. Diante desse cenário, entendendo que Deus, ele se revelou e ele estabelece ali o anjo, nós temos os modelos de governo de igreja, e dependendo do modelo do governo da igreja, você não vai ter acesso ao pastor, ao líder daquela comunidade. E esse homem, se ele não entender que ele precisa ter o seu coração moldado, forjado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, ele pode se tornar aquilo que Paulo falou na despedida para a igreja de Éfeso: lobo, um lobo feroz que vai espedaçar o rebanho. Nós temos muitos lobos que estão destruindo o rebanho de Cristo. Nós temos muitos lobos que estão pervertendo o caminho dos santos do Senhor. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. A nossa igreja tem um modelo congregacional. Nem todos aqui vêm da herança protestante, batista. O modelo congregacional significa que a congregação, a Assembleia dos Santos, ela tem ali a voz soberana. A despeito de um pastor humano, a despeito de uma ideia humana, nós temos o quê? A comunidade que vai dizer sim e vai dizer não. Em alguns momentos a comunidade vai acertar, outros ela não irá acertar. Em alguns momentos o líder vai acertar, e outros ele não vai acertar. A bem da verdade, irmãos, é que nós estamos numa igreja que tem 2000 anos. Enquanto os batistas, como organização, celebram aí seus 300, 400 anos, nós estamos falando de estruturas que têm quase 2000 anos. A igreja de Jesus não nasceu hoje. Uma das disciplinas que eu mais gosto de dar aula em seminários é a história da igreja. Eu amo dar aula sobre a história da igreja. Em uma das aulas, uma aluna que eu tive, ela falou: pastor, eu não tinha noção da história da igreja. Ela nasceu num lar cristão evangélico, e a visão dela era a igreja local CEP onde ela morava. E quando nós começamos a falar da história da igreja, dos movimentos, das heresias e tantas coisas que aconteceram, ela fala: pastor, como nós pensamos de forma limitada, Jesus ele não está preso aos nossos moldes. Como igreja local, batista, Betel, nós temos esse modelo. O pastor Fernando é responsável diante de Deus? Sim, eu sou responsável. Mas a comunidade também tem a voz para dizer, para falar com o pastor, para procurar o seu pastor,
para entender o seu pastor e para orar pelo seu pastor. Eu não sou o Deus da igreja, eu não sou o dono da igreja, e isso tem que ficar muito claro para mim, para vocês, para nós. Nenhuma família aqui dessa igreja é dona dessa igreja. Você pode dar um glória a Deus agora. Ninguém que dá dízimo ou deixa de dar o seu dízimo, oferta, tem cotas aqui na igreja. Você não é um acionista, você faz parte de um corpo, e dentro desse corpo você tem uma função. Fazer parte da igreja, o fato de você estar aqui há um dia, há anos como eu estou aqui, ou décadas, não faz de mim, de você, melhores ou piores, mas nós nos completamos em Cristo Jesus. Entendendo esse pano de fundo, e poderemos falar muito mais, agora eu quero que você abra o texto sagrado no capítulo 2 de Apocalipse. Nós iremos ver justamente o que Deus disse ao anjo da igreja em Éfeso. E quais são as lições que nós trazemos para a comunidade e para nós individualmente. Capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Veja, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um dos pontos que nós estamos agora observando, que foi implantado, foi implantado nas igrejas, foi a cultura da norma reguladora NR1. Tem aqui alguém de RH? NR1? Quem está estudando aqui esse assunto aqui? Tem aí uma galera, né? Essa norma reguladora 1, ela traz uma série de melhorias, e uma delas é a implantação da cultura do feedback nas empresas. A cultura do feedback, em linhas gerais, ela tem a proposta de promover processos de avaliações contínuas entre empresa e seus colaboradores, para que haja um crescimento saudável da instituição e das pessoas que ali trabalham. A cultura do feedback, ela é algo importante, e dar feedback não é apenas falar de qualquer jeito, existe uma técnica. Um feedback segue uma técnica. Feedback não é só chegar falando os defeitos, apontando os erros. Um bom feedback envolve apresentar os avanços e conquistas do funcionário e as direções para o crescimento pessoal e organizacional daquele colaborador.
Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos Jesus já adotando como se fosse a cultura do feedback. Olha quais são as lições que nós vamos aprender aqui com Jesus sobre posicionamento. Tanto que o tema da mensagem de hoje é posicionamento, ou seja, posicione-se quando o posicionamento perde o amor. Observe bem isso, quando o posicionamento perde o amor. Quando o posicionamento perde o amor. Esse é o tema da mensagem, tá bom? Bom, o que eu quero destacar aqui nesse texto é que o Senhor da igreja sabe o que está falando. A primeira coisa que eu quero destacar no texto lido. O versículo 1 vai dizer o seguinte, ao anjo da igreja em Éfeso. Ele vai dizer, eis o que diz aquele que tem as 7 igrejas na sua mão. O que Deus está nos ensinando? Deus, o Senhor da igreja, sabe o que Ele está falando. O Espírito Santo anda aqui na igreja. Deus não precisa de ninguém para saber o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja. Deus, Ele anda no meio desses bancos. Deus, Ele anda nesses corredores. Deus, Ele está nos corredores laterais, no hall, nas salas. Deus está nos banheiros, Deus está em todos os lugares. Deus sabe de tudo. Ele não precisa de informante. Deus não precisa de X9. Deus não precisa de alguém para falar, Deus, você está vendo o que está acontecendo? Não, eu sei de tudo que está acontecendo na igreja. Eu não preciso de uma auditoria externa, eu não preciso de uma comissão para saber o que está acontecendo dentro da minha igreja. Eu não preciso de ninguém para me falar o que está acontecendo, eu já sei, eu conheço cada milímetro, eu conheço tudo o que está acontecendo, eu sei das conversas, eu sei o que está rolando. Deus, Ele faz questão de deixar isso muito claro. Eu estou no controle da igreja. É quando Ele diz, eu tenho nas minhas mãos a vida do anjo e eu tenho a comunidade chamada igreja. É eu que estou no comando, é eu que sou o Senhor aqui desse local. Se o anjo acha que ele tem poder, Deus está dizendo, você está debaixo da minha autoridade. E todas as cartas dirigidas, elas tinham alerta. E quando nós hoje estudamos sobre a realidade dessas 7 igrejas, só tem ruínas. Só tem ali ruínas para levar a nossa consciência de que ali um dia uma igreja existiu e não existe mais. O Senhor conhece a sua igreja. Ele conhece aonde a igreja está. Deus sabia muito bem e Ele vai relatar isso para outras igrejas. Em algumas igrejas Deus vai falar, eu sei que onde você está é o trono de Satanás. Eu sei que aonde você está, pessoas vão se levantar para perseguir você, mas resista. Eu sei que você é pobre, não tem nada, no entanto você é rica. E para outra igreja que se achava poderosa, cheia do dinheiro, você é pobre, miserável. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço quem são vocês. Eu sei que vocês estão na cidade de Éfeso, uma cidade grande, uma cidade cheia de ocultismo, uma cidade misturada com idolatria, a deusa Diana. Eu sei aonde vocês estão, eu sei quem vocês são, eu conheço as suas obras. Deus, Ele conhecia as virtudes daquela igreja, e Ele faz questão de dizer isso. Verso 2 vai dizer, conheço as suas obras. E a pergunta que ao ler as obras dessa igreja eu me fiz foi, como uma igreja dessa pode ser reprovada? Olha só as obras dessa igreja. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que você põe à prova aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são.
você tem perseverado, você tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Irmãos, que igreja vitoriosa, não é? Olha só, que qualidades. Vocês estão passando por perseguição, vocês estão sofrendo, mas vocês não estão entregando os pontos. Essa igreja aqui receberia um 10 com louvor na visão humana. Mas qual que é o ponto dessa igreja? Essa igreja tinha muitas qualidades e Deus não está criticando as qualidades. Deus não está criticando eles de fazerem todo esse movimento. Mas qual é a crítica? Eles perderam o principal, perderam o amor. O verso 4 vai dizer isso: tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E aqui nós encontramos dois perigos. O primeiro, abandonar a verdade em nome do amor. Hoje nós estamos vendo muitas igrejas, muitas comunidades abandonando a verdade em nome do amor. Em nome da aceitação eu abro mão da verdade. Em nome de um acolhimento falso eu abro mão da sã doutrina. Não podemos abrir mão da sã doutrina em nome do amor. Por outro lado, o segundo perigo é preservar a verdade, mas perder o amor. Nós podemos defender a verdade, mas perder o amor uns pelos outros. Eu posso defender a sã doutrina, eu posso falar que é pecado, mas eu coloco as pessoas de lado, eu não amo as pessoas. E o que estava acontecendo aqui era justamente uma igreja com tanta luta, com tanta perseguição, de lutar contra o ocultismo, de lutar contra a perseguição, que o anjo da igreja se tornou um especialista em sã doutrina. E ele era um homem convicto, um homem firme, um homem forte, mas ao mesmo tempo um homem que vai se tornando insensível. É possível eu manter um posicionamento e me tornar insensível ao amor. É possível eu me tornar tão firme, que eu deixo de olhar para aquela pessoa com graça, com misericórdia, a ponto de dizer: eu não quero conviver com você. É possível que esse anjo, essa liderança, se tornou tão ali, fechado, que ele deixou de olhar para toda uma recomendação que essa igreja foi organizada. Vale a pena destacar uma cronologia dessa igreja. No ano 53 da era cristã, Paulo chegou à cidade de Éfeso, ano 53. Havia apenas poucos discípulos, cerca de 12 pessoas. 12 pessoas numa cidade, talvez 200, 300 mil pessoas. 12 crentes, que não foram ainda batizados no Espírito Santo. Que diz isso é o texto, você pode ler em Atos capítulo 19 e 20, tá bom? Eles conheciam apenas o batismo de João. Eles não conheciam o batismo que Jesus veio trazer. Paulo pregou, falou do Espírito, foram batizados, receberam o Espírito, e agora começa o crescimento. Paulo ficou 3 anos ali em Éfeso. 53, ele foi o ano que ele chegou. 56, Paulo foi embora. Em 62, Paulo ele escreveu a sua escrita, a sua carta à igreja de Éfeso. Em 63, Paulo manda Timóteo. Timóteo fica ali quase 5 anos. Em 96, cerca de 33 anos depois da carta aos Efésios, 40 anos após o ministério de Paulo, João escreve essa carta. 40 anos depois, uma igreja que era marcada pelo amor, deixou agora de ser uma igreja marcada pelo amor. A carta aos Efésios, ela é uma carta que você vai observar muita expressão: amor para os santos, Deus que é rico em misericórdia e assim por diante. A luta dessa igreja era intensa, mas quando uma igreja deixa
de viver o amor, mesmo se posicionando, na verdade, ela é reprovada por Deus. Deus, ele chama a igreja aqui a atenção ao líder, para que ele se volte ao amor. Você pode estar posicionado, meu irmão, com muitas ideias, mas se você não tiver o amor de Deus conduzindo o seu coração, Deus está dizendo: arrependa-se, porque não vai adiantar de nada. A igreja começou a ser impactada por conta disso. A igreja começou a ser esfriada, porque quando nós não temos na igreja o amor, nós temos o posicionamento, mas não temos o amor, nós não conseguimos avançar. Talvez na sua vida, trazendo para uma aplicação prática para você, você se posicionou de uma maneira muito forte, como uma excelente empresária, um excelente empresário, pai, mãe. E você coloca os processos na frente de pessoas. Você coloca pessoas em segundo plano. E quando você abre seus olhos, você tem processos. Você tem tudo ali desenhado. Mas as pessoas que estão caminhando com você já não caminham mais com você, porque você não tem mais o amor pelas pessoas. Na sua casa você pode ter se posicionado: aqui é assim, aqui quem manda sou eu, aqui faz do meu jeito. E aí você foi tirando o amor, porque você teve que ser duro, inflexível. Você foi se tornando uma pessoa tão dura, inflexível, que as pessoas hoje não conseguem chegar perto de você, e aquele ambiente, ele funciona, mas é um ambiente que morre, um ambiente onde não tem vida, um ambiente onde as pessoas se unem para executar uma função, mas não para viver o melhor de Deus. É possível nós assumirmos um posicionamento e perder o amor. É possível eu assumir a posição de um pastor e perder o amor pelo rebanho. É possível eu assumir a posição de um líder e perder o amor pelos meus liderados. É possível eu assumir a posição de marido e perder o amor pela minha esposa. É possível eu assumir a posição de filho e perder o amor pelos meus pais, ou de pai e perder o amor pelos meus filhos. Nós devemos ter posicionamentos, mas nós também precisamos ter o nosso coração guiado pelo amor de Deus, porque um posicionamento sem amor, um amor de Cristo, ele não vai produzir discípulos, ele não vai produzir liderança saudável, e ele não vai produzir uma doutrina que vai avançar ao longo dos anos. Irmãos, a igreja precisa se posicionar, isso é inegociável, mas a igreja não pode perder o primeiro amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Não podemos perder o amor a Deus e nem o amor ao próximo. Talvez você esteja muito bem posicionado, posicionada, e se esqueceu do principal, o amor. Concluo citando os fariseus. Os fariseus eram um grupo muito bem posicionado, teologicamente, conheciam muito a verdade, mas eles se esqueceram de um princípio tão maravilhoso. Eles queriam dar o dízimo do coentro, do cominho, de tudo, mas se esqueceram do quê? Da misericórdia, do amor. Nós precisamos, irmãos, sermos uma igreja bíblica, pessoas posicionadas, mas que amam pessoas
como Cristo nos ama. Uma igreja que ama. Uma igreja que tem uma sã doutrina. Para que o nosso candelabro não seja removido. Que Deus nos ajude a entendermos a nossa posição e não negociá-la de modo algum. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado, batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.